TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Olá, boa tarde. Boa tarde. No programa de hoje você confere a programação de lançamento de 25 anos da Sociedade Pelotense Música pela Música, a agenda do Legislativo para essa semana e uma entrevista com o vereador de Uruguaiana do PDT, Marcelo Lemos. O TV Câmara Notícia Primeira Edição começa agora. Hoje à noite, às 7 horas, ocorre uma audiência pública proposta pelas bancadas do PSB e do PT, que vai debater a atual situação do SANEP. Um dos principais pontos a ser abordado é o projeto que altera a forma de cobrança da água. A gente quer que o SANEP venha até a Câmara e explique como vai se dar essas compensações, né? Como é que as pessoas que consomem bastante água, porque tem muita gente, não vão ver as suas contas de água explodir. Nós pretendemos chamar pessoas de Uruguaiana, porque lá foi privatizada o sistema de água, e pessoas da Corsã também, técnicos, para nos explicar as diferenças de tipos de cobrança de água que existem. O distúrbio neurológico, caracterizado pelo comprometimento da interação social, comunicação verbal e não verbal e comportamento repetitivo e restritivo, chamado de autismo, vai ser tema de audiência pública na próxima quinta-feira, às 10 horas da manhã. O encontro, proposto pelo vereador Ivan Duarte, vai reunir familiares e especialistas no assunto, como a diretora do Centro de Atendimento ao Autista, Dr. Danilo Rolim de Moura, e a presidente da Associação de Mães e Pais de Autistas. As fortes chuvas iniciadas na madrugada de hoje deixaram diversos pontos da cidade intransitáveis. Pessoas ficaram ilhadas e carros foram guinchados devido aos alagamentos nas vias da cidade. A média diária de chuva em Pelotas chegou a 27,5 milímetros e o previsto para o mês inteiro é de 97,4 milímetros. A moeda americana inicia a semana em R$ 3,24, variando 1,55%. Já o euro teve uma queda de 0,47% e está cotado a R$ 3,52. O peso uruguaio, por sua vez, oscilou pouca coisa do final de semana, tendo alta de 0,9%, ficando em 13 centavos. A Sociedade Pelotense Música pela Música completa neste ano 25 anos de existência. Na última sexta-feira, foi lançada a programação em comemoração à data. No local, o coral da Sociedade Pelotense Música pela Música fez uma apresentação apontando um pouco de como vai ser o ano festivo. Durante todos os meses, até dezembro, vão ocorrer apresentações diferenciadas. A nossa programação para o ano todo é bem extensa. Por enquanto, são 21 eventos. A gente divide em 3 grupos. Um deles é o SESI Catedrais, patrocinado pelo SESI Fiergues, que a gente viaja pelas cidades do entorno de Pelotas, na zona sul do estado. O outro é um prêmio da Funarte que nós temos e vamos trazer para Pelotas grandes cantores líricos brasileiros, chama-se Vozes Brasileiras. Estejam esses cantores no país ou não, eles vêm aqui para fazer um recital e depois, no dia seguinte, um workshop para cantores líricos. E no próximo bloco, confira a agenda do Legislativo para essa semana e uma entrevista ao vivo com o vereador Marcelo Lemos. Não sai daí, nós já voltamos. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Muitos diabéticos podem ter problemas nos pés.
Examine-os diariamente. Mantenha a glicose, a pressão arterial e o colesterol normais. Informe qualquer alteração ao seu endocrinologista. Infecções, calos ou ferimentos podem se tornar graves. Existem crianças que a ACD ainda não consegue atender. Para ajudar, ligue 3382-2200. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Nesta semana, nos dias 1º e 2 de abril, ocorre a segunda edição do Festival Internacional de Folclore e Artes Populares de Pelotas. Delegações de 10 países da América Latina vão estar presentes e vão trazer arte e cultura para o evento. A abertura oficial está marcada para quarta-feira, às 8 horas da noite, no auditório do IFSUL. A segunda-feira iniciou com fortes chuvas em Pelotas. A máxima não deve passar dos 26 graus e a mínima fica em 19. Amanhã o dia ainda permanece chuvoso e não há oscilação na temperatura. A partir de quarta-feira o tempo deve melhorar e o sol aparecer. Já a temperatura não deve variar muito, ficando entre 15 e 28 graus. As condições da vida animal vão ser debatidas em audiência pública na próxima semana. O tema vem sendo discutido por diversos parlamentares engajados na causa. Fomos acompanhar nesse domingo uma feira de adoção realizada na Associação Rural de Pelotas pela ONG SOS Animais. Entre os trabalhos realizados pela organização está a busca pelo controle populacional de cães e gatos. Então a gente promove castrações de animais de rua ou da população carente e trabalhamos com mutirões nas comunidades carentes para preparar esses animais para estarem aptos a serem castrados. E também para esclarecer as pessoas sobre a importância da castração, a importância de manter os animais domiciliados. É um trabalho educativo e de controle populacional. Além das sessões ordinárias nas terças, quartas e quintas-feiras às 8h30 da manhã, nesta semana estão marcadas 4 audiências públicas. Hoje, às 7 horas da noite, ocorre a primeira delas, que vai tratar da situação do SANEP. Na quarta-feira, às 11 horas da manhã, o tema abordado é o descaso da saúde do servidor municipal e também a licitação do transporte coletivo, que ainda não tem horário definido. E na quinta, uma audiência vai abordar a Semana Municipal e o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, às 10 da manhã. A audiência para debater a licitação do transporte coletivo está marcada para quarta-feira, às 7 horas da noite. E no programa de hoje estamos recebendo o vereador de Uruguaiana, Marcelo Lemos, do PDT. Seja muito bem-vindo, vereador, ao nosso programa aqui em Pelotas. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Manuel. Prazer estar aqui com o povo pelotense através da TV Câmara para hoje à noite às 19 horas na audiência pública, que eu tive o prazer de receber o convite do vereador Ivan, do vereador Beto e do vereador Marcos Cunha, onde nós iremos debater a questão da privatização da água em Uruguaiana, que hoje nós temos uma empresa privada que presta esse serviço de saneamento e água no nosso município. Irei expor alguns pontos para a população que estiver presente na audiência, para as autoridades,
sobre como esse sistema está funcionando hoje naquele nosso município fronteiriço. Exatamente, vereador, esse é um tema bastante debatido aqui na casa, né? Essa audiência pública justamente é para tratar também da privatização do SANEP, que é a empresa aqui de Pelotas. Queria que o senhor falasse como funciona esse processo lá em Uruguaiana. O ano de 2009 foi encaminhado um processo para a Câmara de Vereadores, onde a Câmara aprovou, abrindo o edital de licitação. Algumas companhias participaram desse processo, entre elas empresas que estão listadas na Operação Lava Jato, e a vencedora do certame foi a empresa Odebrecht, que tinha o nome à época Foz do Uruguaiana. Passados 5 anos do contrato, o contrato prevê 30 anos de concessão e exploração de serviço, onde a previsão de arrecadação dessa empresa nos 30 anos em valores de 2009, que são corrigidos anualmente pelo IGPM, é de 1.555 bilhões, e quem paga essa conta, logicamente, que é a população. Nós enfrentamos problemas em relação a chuvas, que hoje teve uma chuva, eu entrava em Pelotas hoje pela manhã e pude ver constatar algumas ruas alagadas. Nós tivemos um presente de Natal atrasado no dia 26 de dezembro em Uruguaiana, onde grande parte da cidade ficou alagada, com uma chuva de aproximadamente 80 milímetros, em decorrência dos bueiros entupidos pelas obras mal feitas. Nós estamos com contas de água muito caras, em que grande parte da população não consegue pagar pelo serviço. Nós temos a água cobrada e a taxa de esgoto no valor de 70% da conta de água. Ou seja, se o cidadão gastou R$100 em água, ele paga mais 70 da taxa de esgoto, o que encareceu em demasia a nossa conta. É isso que nós vamos apresentar hoje aqui na audiência pública, para que Pelotas, assim como os outros municípios gaúchos e do Brasil inteiro, não se deixem serem levados pela promessa da melhoria fácil, pela promessa do serviço ótimo, do serviço agradável. Não existe mágica, não existe mágica, e não vai ser uma empresa privada que vai fazer a melhoria do serviço, que vai cumprir essa função social, que é a distribuição de água e a captação do esgoto. Lá a cobrança da água é feita por consumo, né? E o senhor falou da taxa de esgoto, isso também é de responsabilidade desta empresa privada? Também é de responsabilidade, é água e esgoto. A empresa distribui a água, ela capta o esgoto e tem que dar o destino adequado. Ou seja, fazer todo o processo para que esse esgoto seja reutilizado. O que hoje não ocorre. É cobrado os 70% da taxa de esgoto, mas a maioria desse esgoto é largado in natura no Rio Uruguai, que é o nosso rio, o rio que margeia a nossa cidade, que é uma grande riqueza, que faz parte do sistema do aquífero Guarani. Vereador, em março o senhor realizou uma audiência pública justamente para falar desse assunto. Esses pontos que o senhor estava falando agora são os motivos do senhor estar abrindo uma CPI para investigar esse contrato? Nós tivemos no dia 18 de março, agora, quarta-feira, de algumas semanas atrás, uma audiência pública com mais de 400 pessoas na Câmara de Vereadores. Foi a maior audiência da Câmara de Vereadores nas últimas décadas, onde nós tivemos, através do clamor popular, através da manifestação dos presentes, o pedido de uma CPI, que eu tenho a incumbência de ser o relator e fazer daqui a alguns meses os encaminhamentos necessários para as autoridades competentes, via Ministério Público e Justiça Federal. Após essa privatização, o fornecimento e a cobrança da água pioraram para a população, no seu ponto de vista? Com certeza. Nós tínhamos uma autarquia estadual, a Corsã, que prestava esse serviço, que cumpria a função social da forma menos prejudicial possível à população, porque uma empresa privada visa lucro, uma empresa pública visa a prestação do serviço. Mesmo que nós possamos discutir a questão da qualidade, sempre a empresa privada vai auferir lucro. Então, a Corsã tinha suas deficiências, é lógico, tinha a questão da defasagem do material, de pessoal, mas ainda assim prestava um serviço de melhor qualidade
a um preço mais justo, um preço justo e com menor transtorno do que hoje a iniciativa privada nos oferece. Tá certo, então. Obrigado, vereador, pela sua presença aqui no programa, né? E fica o convite aqui para a audiência pública que acontece hoje à noite, às 7 horas, aqui no plenário da Casa. Nós queríamos também lembrar que na última sexta-feira estreou o Som Daqui, que é um projeto cultural aqui da TV Câmara. A primeira apresentação no plenário da Casa foi com a banda Chega de Saudade. A próxima apresentação, em virtude do feriado de Sexta-feira Santa, vai acontecer na segunda-feira, dia 6 de abril, também às 6h30 da tarde, com a banda Talk Metal. E o TV Câmara Notícia, primeira edição, fica por aqui. Fica agora com alguns momentos do Som Daqui. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Antes de morirme quiero echar mi verso del alma. Guantanamera, Guajira,